Meus irmãos, o tema de hoje que a gente vai conversar sobre ele são os nossos inimigos desencarnados, né? Eu sempre gosto que a gente procure contextualizar o tema que a gente vai conversar, tá? De antemão, eu quero dizer a vocês que se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Se quiser fazer alguma observação, se eu não souber, tem na gravação. Ele está saindo do YouTube e sai do Instagram. Se eles falam, não sai e você vai ter provavelmente uma filmagem para. Vai. No final, aí querendo. Pronto, beleza. Pessoal. Então, gente, inimigos desencarnados. Eu queria perguntar a vocês, o que é um inimigo, na opinião de vocês? O que seria um inimigo? Porque, assim, nós temos, às vezes, competidores, adversários. Por exemplo, você participar de um processo seletivo. Você tem pessoas que competem com você. Mas essas pessoas não são seus inimigos. São pessoas que também estão buscando galgar alguma coisa. E o processo seletivo é uma ferramenta para que aquela que esteja mais apta possa conseguir atingir o objetivo, não é verdade? Então, quem compete com você não é seu inimigo. Concordam? Sim. Adversários, por exemplo, quem gosta de esporte. Quando você entra num campo de futebol ou numa quadra de algum esporte, você tem adversários. Pessoas que estão tentando vencer aquela partida como você está. Ele é seu adversário naquele momento. Mas ele não é seu inimigo. Vocês concordam? Então, o que é que a gente poderia chamar de inimigo? Vê se vocês concordam comigo. A gente poderia chamar de inimigo aquele que quer nos prejudicar. Não é verdade? E a gente pegando, por exemplo, os exemplos que eu dei. Vamos supor que você está num processo seletivo e quando você está se dirigindo ao local da prova, por exemplo, alguém propositalmente tenta impedir que você consiga chegar ao local da prova. Então essa pessoa está agindo como inimigo seu, porque ela está tentando prejudicar você de forma proposital. Vocês concordam? Se você está no esporte e alguém propositalmente faz uma jogada ou dá uma entrada violenta em você e lhe lesiona, essa pessoa é um inimigo, porque ela está usando de um artifício não legal, não moralmente aceito, para impedir que você desempenhe as suas funções. Vocês concordam comigo? Muito bem. Então, se a gente já conseguiu contextualizar inimigo, vamos agora tentar chegar a entender o que é um inimigo desencarnado. Tá? Eu queria começar trazendo uma pequena passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, para que ele possa balizar a nossa conversa. Tá? É um trecho pequeno. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Mostra-nos essa relação não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos e rejeitados. Por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Deixa eu repetir que não ficou muito claro. A fonte de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos e rejeitados, e por essa razão, que estão vinculadas, que estão associadas ao fantástico e ao maravilhoso. Tá? É sobre essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que disse ficaram ininteligíveis, ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade.
Eu acho essa afirmação fantástica e extremamente importante para todo mundo que tenta entender a doutrina espírita. O espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Pessoal, quando a gente fala, e aí agora eu vou deixar o inimigo de lado e vamos falar do espiritual. Durante muito tempo, e até hoje, para muitas pessoas, o espiritual ele tem algo de fantástico, de sobrenatural. Não é verdade? A gente vê aí as películas de cinema, os filmes, onde nós temos seres aterrorizantes, figuras tenebrosas, criações feitas para entreter e para causar às pessoas um impacto que as leve ao cinema, que as leve ao consumo desses filmes. Então, se associou muito a figura do espírito, a figura do que eu vou chamar de assombração. Não é? E o que é que se criou no inconsciente popular? Um medo exacerbado de espírito. Eu sou espírita, claro, e muitas vezes, quando você está conversando com alguém que você vai falar de espírito, muitas vezes a pessoa fala, não fale não, que eu não gosto nem de ouvir. Olha, não fale isso não, porque se você falar, eu não durmo hoje. E a vontade que eu tenho é dizer, meu irmão, você vai dormir hoje, vai dormir cheio de espírito perto de você, fique tranquilo. Mas, por caridade, que Jesus não recomenda, eu fico calado. Né? Mas se criou, gente, essa imagem completamente equivocada, que o espírito é algo temeroso, que o espírito é algo poderoso, que o espírito é algo que a gente deve temer, que pode nos prejudicar. Atribui-se ao espírito propriedades e conhecimentos e a capacidade de fazer coisas incríveis. É o que a gente vê na tela dos filmes. Pessoas que são possuídas por espíritos, que são levadas a cometer desatinos por espíritos, de uma forma completamente absurda. E isso inconscientemente vai povoando a nossa mente e vai criando em nós, muitas vezes, um temor a algo que é extremamente simples. O que é um espírito? O espírito somos nós. Todos nós que estamos aqui. E os espíritos que estão aqui não são só aqueles que nós temos a capacidade de enxergar, porque também nós temos os nossos irmãos desencarnados, que também estão aqui. Uns trabalhando, outros participando do estudo conosco, outros em busca de auxílio, como nós também estamos. Então, o espírito não é nada de sobrenatural, não é nada de fantástico. O espírito somos nós. Encarnado ou desencarnado. E um estado que nós nos alternamos constantemente. Estamos encarnados hoje, daqui a algum tempo que a gente não sabe precisar, a gente desencarna, e depois de um tempo que também não sabemos precisar, nós somos levados a outra experiência na carne, em busca do aprendizado. Então, gente, espírito é uma coisa extremamente simples. Isso é o que a doutrina espírita nos traz, é a chave que nos traz isso. Então, a primeira coisa que a gente deve desmistificar é um espírito. Às vezes as pessoas chegam para mim, eu já ouvi muitas vezes alguém chegar e dizer, Cassiano, uma pessoa recebeu uma mensagem de um espírito. Eu digo, se ele receber uma mensagem de uma cadeira, eu vou ficar extremamente espantado. Mas um espírito é o único que traz mensagem. Né? Ou encarnado ou desencarnado, mas não tem outra fonte de mensagem. Tem que ser espírito. Gente. E esse era o primeiro convite que eu queria trazer para vocês. Que a gente entendesse o que é espírito e a gente entendesse o que é estar desencarnado. E que a gente soubesse que os nossos irmãos do plano espiritual são iguais a nós. A mesma essência. Nós temos a mesma essência de Jesus. O que nos difere, é o estado de evolução.
espiritual, moral, é a única coisa que nos distingue. E Jesus já dizia isso. Jesus dizia: tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais. Nos deixando bastante claro que nós temos um processo evolutivo pela frente, que o próprio Jesus provavelmente ainda está num processo de evolução, e que ele ainda poderá fazer mais do que ele já fazia, e a gente também vai chegar uma hora que também vai conseguir fazer. Esse tempo depende de cada um de nós, do nosso esforço, do nosso estudo, da nossa vontade. Então, meus irmãos, o que é um inimigo desencarnado? Um inimigo desencarnado é simplesmente um espírito que está desencarnado. Da mesma forma que algumas pessoas têm inimigos encarnados, e esses inimigos encarnados, eles possuem uma forma de atuação porque eles estão presos à matéria, os inimigos desencarnados são irmãos que têm o mesmo sentimento por aquele desafeto, por aquela pessoa que eles elegem como inimigo, só que eles estão livres da matéria. Eu nasci numa casa espírita e eu confesso a vocês que eu morria de medo, né? Minha avó era médium, ela dava comunicação e eu ficava apavorado. Até que um dia eu tive coragem de conversar com ela. Aí eu não esqueço nunca o que ela me disse. Ela disse: meu filho, eu tenho muito mais medo dos encarnados do que dos desencarnados. E com o tempo eu aprendi que ela estava muito certa nisso. Gente. Porque o nosso irmão desencarnado, apesar dele estar livre da matéria e ele poder se deslocar com mais facilidade, o raio de atuação dele para nos prejudicar é muito menor. Você deve estar olhando: Cassiano, tu está ficando doido. Não, gente, mas é a verdade. A possibilidade dele nos prejudicar é muito mais restrita. Porque ele só tem um caminho para nos prejudicar. Aí eu queria convidar vocês, eu também queria ler outro trecho aqui para vocês, de um livro que, se vocês tiverem a oportunidade de ler, o nome do livro é Ação e Reação. Tá? É uma psicografia de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier, e faz parte dos livros de André Luiz, da coleção André Luiz. André Luiz, ele está em um local onde existem pessoas que estão passando por um processo obsessivo muito forte. O que é um processo obsessivo? O nome já diz, o processo obsessivo é quando você tem um espírito que ele está extremamente vinculado a outro espírito, de forma obsessiva, de forma intensa, de forma extremamente forte. E nesses quadros, normalmente, ele não consegue enxergar mais nada, ele só vê o objeto da sua obsessão. E o mais interessante é que esse processo obsessivo pode acontecer de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Porque é um processo de dois espíritos que se unem energeticamente, através do pensamento, através do sentimento. Eles criam um vínculo entre eles. Tá? Então, André Luiz conversa com o que seria o diretor, o dirigente daquele processo obsessivo. Aí ele diz, André Luiz: sim, aprendemos nas escolas de vingadores. Veja que interessante, escolas de vingadores. Existe uma estrutura no plano espiritual, onde existem espíritos que eles vão aprender como obsediar e como prejudicar. Aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo,
é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. Assim, é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, veja que interessante, tá? Retificar ou punir. É, assim, muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir, entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser. Eu vou repetir esse trecho aqui, tá? Que é bem importante. Quer dizer, tudo é importante, mas eu queria ressaltar essa parte. Basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir, entidades outras que lhe se adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejamos com vista aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Por semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal de mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o corpo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Então, vocês entenderam o que é que ele quis dizer aqui nesse texto? O que ele disse é muito simples de observar. O que ele disse é: nós nos aproximamos daquele espírito, identificamos nele qual a sua fraqueza, qual o seu defeito moral, aquele que lhe é mais acentuado, e exploramos aquela fraqueza que o espírito tem. Olhe como a atuação dele é bem mais restrita do que quando ele está encarnado. Porque o camarada, quando está encarnado, ele pode dar um murro em alguém, sei lá. Né? O desencarnado, não. Eles se utilizam das nossas próprias fraquezas e da nossa invigilância. E aí vamos associar isso. Eu estou procurando embasar para que a gente possa conversar e vocês não acharem que eu estou falando bobagem. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Veja que coisa forte. De ordinário, são eles que vos dirigem. Se a gente olhar de forma desavisada essa afirmação, a gente pode achar que nós somos vítimas na mão dos espíritos, que nós somos seres facilmente manipuláveis. É verdade? Parece que nós somos indefesos e verdadeiras marionetes nas mãos dos espíritos. Porque, de ordinário, eles vos dirigem. Aí Kardec continua: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Vejam a pergunta de Kardec, como é extremamente inteligente.
de par com os pensamentos que nos são próprios, os pensamentos que eu já tenho, os pensamentos que eu já formulo, aqueles que são inerentes à minha personalidade. Outros haverá que nos sejam sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, gente, vocês percebem que a atuação dos nossos inimigos desencarnados, que muitas vezes eles nos fazem um grande favor. Bem, sabe por que eles nos fazem um grande favor? Porque eu já fui favorecido por isso. Eu entrei na casa espírita por um processo obsessivo. Eu nasci numa casa espírita, mas um espírito muito dócil como eu era, extremamente fácil de lidar, onde eu questionava a fé de todo mundo, questionava a mediunidade da minha avó, eu discutia religião com as pessoas, eu ia a templos religiosos para discutir religião com as pessoas, eu tinha fé em Deus, mas eu condenava todas as religiões. É para você ver como eu era extremamente ignorante. Eu entrei numa casa espírita através de um processo obsessivo. Chegou a um ponto que a dor me trouxe. Jesus tentou primeiro pelo amor, né? Me botou numa casa espírita. Encarnei numa casa espírita. Como não deu certo, aí Jesus disse, deixa ela aí um tempinho só, ver se ela aguenta. Então, gente, a gente precisa entender que nós não somos vítimas de nenhum processo. Nenhum processo que nos aflige nos coloca como papel de vítima. Por mais dificuldades que a gente enfrente na nossa existência, toda a origem dos nossos problemas, sejam eles quais forem, tem como origem nós mesmos. Ações nossas cometidas, seja nessa existência, ou seja em existências passadas. E quando a gente se encontra num processo obsessivo, é porque temos em nós ainda chagas morais que permitem que esses irmãos explorem as nossas fraquezas. E aí ele explica aqui de forma muito clara como? Através de indução mental. Ele estimula para que a gente sintonize naquela fraqueza que nós temos, estimula para que a gente não resista a esse impulso e para que a gente não atinja o nosso objetivo, que é a evolução espiritual. E ele coloca ainda que quando eles não têm tempo, eles pegam irmãos desencarnados e colocam próximos de nós, vibrando na mesma frequência, ou seja, que tenham também esse mesmo pensamento, para que nós, envolvidos nessa energia, fiquemos nos retroalimentando, nós e esses irmãos. Isso não é nada de fantástico ou sobrenatural. No começo Eva perguntou, alguém aqui vê uma casa espírita pela primeira vez? Todos aqui que aqui estão, ou já são espíritas, ou são pessoas que possuem um interesse em conhecer a doutrina espírita. E isso nos uniu, o mesmo objetivo. E isso é em qualquer grupo que a gente possa imaginar. Pessoas que torcem pelo mesmo time, criam, se unem para assistir um jogo. Pessoas que gostam de leitura se unem para falar sobre os livros. Os que gostam de música para falar sobre música. Por quê? Porque os semelhantes eles se atraem.
A energia que a gente vibra, a frequência que a gente está, ela é como um imã para aqueles que estão na mesma frequência que nós estamos. Se engana aquele que pensa que quando entra numa casa espírita passando por um processo obsessivo, a casa olha para o encarnado como uma vítima e o obsessor como um algoz. A equipe espiritual, que são aqueles que efetivamente trabalham nesse processo para tentar solucioná-lo, eles enxergam dois espíritos unidos num processo antagônico. Não existe vítima e algoz. Existem duas vítimas. Vítimas de si mesmo. Isso é tão verdade que quem trabalha na mediúnica já deve ter tido a oportunidade de observar que muitas vezes a pessoa vem para a casa espírita obsediada, ela é tratada, o irmão no plano espiritual, muitas vezes, ele consegue se esclarecer, e depois de elucidado nas suas dúvidas, nos seus sentimentos, ele toma uma nova direção, movido por nova vontade, por novo objetivo, ele se separa daquele irmão que ele estava obsediando, aquela pessoa sai melhor, e algum tempo depois ela volta obsediada de novo por outro espírito. Por quê? Porque ela continua sendo a mesma pessoa. Ela continua cometendo o mesmo erro. Ela continua com os mesmos hábitos. Então, gente, quando a gente fala de inimigos desencarnados, nós precisamos ter a consciência de que eles são nossos irmãos. Todos nós que estamos aqui, é possível que tenhamos inimigos desencarnados. Mas é importante que nós nunca os consideremos os nossos inimigos. Que eles, infelizmente, tenham esse sentimento, mas nós não. Tem um pastor, que o nome dele é bem diferente, que eu sigo ele nas redes sociais, que ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que o maior, claro, que como pastor ele não fala em plano espiritual, ele fala, ele tem a visão apenas dos espíritos encarnados. Mas ele disse que o maior mal que alguém pode lhe fazer é tornar você tão mal quanto ele. Isso é uma grande verdade. O maior mal que alguém pode fazer a nós é fazer com que nós revidemos o mal que estamos recebendo na mesma moeda e nos tornemos desta forma tão mal quanto ele, tão atrasado quanto ele, tão equivocado quanto ele. Por isso que Jesus sempre fazia, quando ele fazia um atendimento, o que é que Jesus dizia? Vais e não peques mais. Por quê? Porque se você continuar pecando, coisas ruins voltarão a acontecer com você. E veja, gente, que eu não estou criando uma imagem ilusória que nós aqui vamos sair dessa encarnação espíritos puros, perfeitos. Não. Tanto é assim que o que é que a doutrina espírita nos afirma? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Ele não diz, reconhece o verdadeiro espírita por ele ter se livrado de suas más inclinações, por ele já está totalmente corrigido. Pelos esforços, porque esse é o primeiro passo. E quando a gente se esforça, automaticamente nós repelimos os pensamentos intrusivos que nos são sugestionados por esses inimigos desencarnados. Quando eu aplico o Evangelho de Jesus como um filtro das minhas ações, essas sugestões que eu recebo,
elas deixam de ter efeito sobre mim. E o que é que acontece? O processo obsessivo deixa de existir. Por quê? Porque eu não estou mais sugestivo àquilo que o irmão tenta me induzir a fazer. Eu não estou mais aberto à influência dele. Eu não estou permitindo, como disse os Espíritos a Kardec, que ele me conduza, me direcione. Quando isso acontece por minha invigilância. Isso acontece porque eu me acomodo em continuar cometendo os mesmos erros que eu sempre cometi. Isso acontece porque eu me acomodo e não faço os esforços para dominar as minhas más inclinações. Eu não me esforço para que aquelas tendências que eu tenho dentro de mim, seja elas quais forem, eu não as pratique mais. É tanto que vocês podem observar que pessoas têm ações e atitudes diferentes. Se o poder dos espíritos existisse, como algumas pessoas fantasiam e imaginam, qual era a primeira coisa que eles iriam explorar em nós? A violência. Por quê? Porque através da violência a gente se dizimava. Se a gente começar a se agredir, se a gente começar a brigar, a gente vai chegar a extremos, e essa seria a ferramenta mais eficiente para eles. Mas eles estimulam aquela fraqueza que a gente tem. Os violentos serão violentos. Os gananciosos serão ainda mais gananciosos. Os mentirosos mentirão ainda mais. Os caluniadores irão caluniar ainda mais. Os viciosos irão abraçar seu vício e exercer esse vício com cada vez mais intensidade. Porque é isso que eles já carregam dentro de si. E essas coisas acabam por ser destrutivas. Por quê? Porque na hora que você se deixa levar por esses sentimentos, você perde também o quê? Você perde a ética, você perde o filtro, você perde o limite para alcançar aqueles objetivos que você quer. Aí é nesse momento que a ganância me leva a enganar pessoas, a roubar, a prejudicar outras pessoas para poder atingir o meu objetivo. É através desses sentimentos que eu, violento, me torno ainda mais violento, me torno ainda mais intolerante. Agrido as pessoas com muito mais facilidade. Então, vocês percebem como a origem dos nossos problemas está em nós e que esses inimigos desencarnados, eles nada mais são do que irmãos que exploram as nossas fraquezas. Há pouco tempo eu vi um pequeno conto, acho que um grupo da federação. Eu vou resumir para vocês, eu não vou conseguir dizer palavra por palavra, mas acho que não sei que termo vinha antes, não estou conseguindo, mas seria como a história da xícara. Não sei se vocês já ouviram isso. Quando você está com uma xícara na mão e alguém esbarra em você, o que é que acontece? A xícara derrama, não é verdade? E o que é que ela derrama? O que tiver dentro. Se for café, ela derrama café. Se for chá, ela derrama chá. Se for leite, ela derrama leite. Ela derrama o líquido que tiver dentro dela. Aí ele nos alerta e nos questiona. De que é que nossa xícara está cheia?
Quando alguém esbarra em nós, o que é que eu derramo? Violência? Agressividade? Ou eu derramo paciência, benevolência, indulgência, compreensão? Então, gente, a nossa essência é que define quem nós somos. E aí eu queria... Licença, gente. Convidar vocês para uma reflexão acerca do seguinte. Nós hoje temos... Eu vou classificar de inimigo invisível também. Não desencarnado, mas invisível. Qual é o nosso inimigo invisível hoje? Quem tem celular? Aliás, quem não tem celular? Levanta a mão. Alguém não tem celular? Gente, eu trabalho na área de TI. E uma das coisas que, desde o início, me chamou a atenção foi o algoritmo das redes sociais. O algoritmo das redes sociais, ele foi criado, claro, com o objetivo de nos viciar nas redes sociais. Por quê? As Big Techs, que trabalham com as redes sociais, elas são remuneradas pela quantidade de acesso. É tanto que elas remuneram pessoas que conseguem atrair muitas visualizações, muitos seguidores. Elas repassam um pouco do seu lucro a essas pessoas. Por quê? Porque elas ganham por visualização. Elas ganham para a quantidade de acessos que a gente faz. Porque no meio desses acessos, elas incluem o quê? Marketing e propaganda. E além disso, ela identifica o nosso perfil de consumidor. Se vocês... Eu não estou querendo assustar ninguém, mas se você tem um celular, as Big Techs sabem tudo que você fala, elas sabem onde você está, elas sabem com quem você está, ela conhece, isso é provado, tá, gente? Isso é comprovado, que o celular, ele permite que a Big Tech tenha um perfil meu mais completo do que a minha esposa, que eu estou junto com ela há 37 anos. Eu não estou chutando isso, tá, gente? Isso é comprovado. As Big Techs, elas me conhecem melhor do que a minha esposa. Porque ela não está comigo 24 horas, mas o celular está. Aí vocês vão dizer, mas Cassiano, o que é que isso tem a ver com a nossa história? Acontece que eles perceberam que, além de explorar o nosso perfil de consumidor, eles descobriram que eles conseguem nos induzir a pensar da forma como eles querem. Eles conseguem nos levar a pensar da forma como eles desejam que a gente pense. Aí vocês vão dizer, como? Eu vou dar um exemplo. Tem um pessoal mais novo aqui, cadê Paulo? Lá atrás. Paulo conhece Taylor Swift. Né? Fernanda adora Taylor Swift, Isabela adora Taylor Swift. As meninas riram aqui, também gostam. Aí o que é que acontece? A rede social, ela começa a associar a imagem de Taylor Swift a algo que elas querem promover. Um produto, uma forma de pensar, uma forma de agir. E os jovens, se Taylor Swift faz e pensa assim, por que eu não posso fazer e pensar da mesma forma? Aí vocês vão dizer, Cassiano, não é exagero teu, não. Aí eu vou fazer uma pergunta, eu vou devolver a pergunta a vocês. Nós temos hoje, infelizmente no mundo, nós sempre tivemos, né? Nós temos regiões que elas são bélicas praticamente o tempo inteiro. Mas nós temos hoje no mundo 2 conflitos armados que ocupam a mídia. E eu vi amigos meus
defendendo a morte de crianças, achando que bombardeios em hospitais, médicos voluntários que morreram às dezenas, crianças que morreram às centenas, era justificável. Eu pergunto a vocês, que cristão pode justificar isso? Independente de nacionalidade, Jesus nos convida a não matar. Mas vamos extremar isso. Independente de nacionalidade, de etnia, qual a criança que merece morrer? Independente da idade, da etnia, da religião, da crença, qual é o ser humano ferido que está sendo atendido por um médico humanitário que merece morrer? O ferido e o médico. Em que parte do Evangelho de Jesus, eu desafio qualquer pessoa, as que estão presentes, as que podem nos ver pelas redes sociais, que ela encontre uma única passagem do Evangelho de Jesus que justifique isso. Então, como é que alguém que se diz cristão pode compactuar com tais ideias? E por que é que isso está acontecendo, gente? Porque nós estamos passando a ter grupos de pessoas extremistas, extremadas, que deixaram de seguir Jesus para seguir personalidades. E é justamente isso que os nossos irmãos, os nossos inimigos desencarnados, têm por objetivo fazer. Fazer com que a gente perca o objetivo nosso, que é seguir Jesus. E as pessoas estão deixando de seguir Jesus, porque elas estão sendo levadas a adotar para elas ídolos, sejam eles quais forem. Eu não estou querendo A, B, C, não, qualquer um que for. E as pessoas estão parando de levar o Evangelho de Jesus como balizador das suas ações, das suas ideias e dos seus sentimentos. Como é que a dor e o sofrimento de alguém pode me dar satisfação? Quando eu sei que todos nós somos irmãos. De Hitler a Mohandas Karachagandi, são todos nossos irmãos. Alguns muito atrasados moralmente. Uns muito mais adiantados, mas são todos filhos de Deus. Eu não estou falando em conivência com o que é feito de errado. Nós temos irmãos nossos que, infelizmente, eles precisam passar muitas vezes por processo de reclusão, porque o convívio social deles é muito danoso. Eu entendo. Mas o fato dele precisar ser recluso não justifica o meu sentimento. Porque o sentimento é meu. O que eu penso e sinto sobre ele é meu, não é dele. Aquela mancha, ela está em mim, não está nele. Então vocês percebem como, se a gente não tiver cuidado, a gente vai se deixar levar por um movimento cujos objetivos são os mais diversos possíveis, menos fazer com que a gente melhore espiritualmente. Poder, riqueza, menos a fraternidade. E a gente precisa estar atento a isso, gente. Porque senão nós nos deixaremos levar. Acho que algum de vocês já deve ter ouvido falar no efeito manada. Eva com certeza conhece. E se a gente não estiver atento, a gente se deixa levar.
Eu lembro que há vários anos atrás eu vi uma entrevista, teve um jogo de futebol, e aí, como eu falei, né, as pessoas confundindo adversários com inimigos. E duas torcidas organizadas em São Paulo se confrontaram fora do estádio. E nesse confronto uma pessoa morreu. E quem matou essa pessoa foi um médico. Ele bateu nela com ele estava com uma bandeira no time, então pegou aquele pedaço de pau e bateu na cabeça da pessoa e matou. Então, ele estava preso na delegacia e o repórter chegou para entrevistar ele. E ele estava olhando para o vazio, assim. Ele olhava como se ele tivesse incrédulo de como ele tinha feito aquilo. Você percebia na expressão dele que o repórter falava e ele não estava nem escutando. É como se ele tivesse completamente incrédulo que ele fosse capaz de ter feito uma coisa dessas. Mas por que ele fez isso? Efeito manada. Ele estava no meio de uma torcida. Porque, gente, existe, você já ouviu falar em egrégora. A egrégora é a energia formada pelos nossos pensamentos. Quando todo mundo está pensando no bem, você tem uma egrégora boa. Quando todo mundo está com raiva, essa egrégora ela é pesada. Quando a gente está nesse meio, a gente se deixa contaminar, se a gente não tiver muito cuidado. Porque é aquela horda levando você para a violência, estimulando você para a violência. E você se deixa levar por aquela energia, se deixa empolgar. E sabe lá que tipo de atos você é capaz de cometer. Por quê, gente? Desculpem. Porque, como eu falei, nós temos dentro de nós inúmeras fraquezas que nós estamos num processo de domar e de modificar. Como espíritas, nós sabemos da reencarnação. Então, se nós sabemos da reencarnação, nós temos consciência que a gente já fez muita coisa no passado. A gente já matou, a gente já pilhou, a gente já fez. O que vocês imaginarem de bagunça, a gente já fez. Por quê? Porque era assim que era a sociedade antigamente. E a gente não é imune, não, a gente estava lá. Muitas vezes, quando eu sou convidado para conversar sobre o Evangelho, eu faço uma brincadeira com as pessoas. Eu pergunto 10 ícones da humanidade. 10 modelos, 10 exemplos para a humanidade. O recorde foi 7, até hoje. De bilhões de encarnações, a gente consegue, com sacrifício, desculpe, gente, encontrar alguns. Por quê? Porque nós estamos no mesmo barco. A gente está aqui, todo mundo ali, muito nivelado. Tem uns alunos que estão um pouquinho mais na frente, mas na maioria, gente, a gente está no mesmo nível. Então a gente precisa ter cuidado, porque esse espírito que hoje é Cassiano, ele já foi muito violento. E essa violência pode estar ainda dentro dele, um pouquinho adormecida, mas está lá. E se eu deixar, ela desperta. E se ela despertar, eu não sei como é que vai ser. Então, gente, a gente já passou do nosso horário. Agradecer a vocês por estarem aqui ouvindo essa nossa conversa sobre o Evangelho. Agradecer à casa pelo convite. Eu tenho um grande carinho por essa casa. E deixar para vocês aqui, gente, o convite. Não estou, de forma alguma, censurando a tecnologia. Eu trabalho com tecnologia. Mas a gente precisa se perguntar, que uso eu estou dando a ela? Que uso eu estou fazendo dessa ferramenta que é maravilhosa? Eu vou pedir para essa só mais um pouquinho. Quando eu comecei a frequentar a casa espírita, eu tenho um amigo ele inclusive já fez palestra aqui na casa, e a gente conversando sobre os mundos habitados, né? E aí a gente se pergunta, né? A Terra é um mundo de provas e expiações, por que é que eu estou nela? Né? Será que eu não podia estar num mundinho melhor? Aí ele chegou para mim e fez: Cassiano,
Nos mundos mais evoluídos, os espíritos se comunicam com o pensamento. Quando eu pensei que tudo que eu pensasse, todo mundo ia ouvir, eu disse, deixa eu na terra mesmo, que é meu cantinho é esse. Meu cantinho é esse. Né? Me deixa aqui mesmo. Gente. Por que, gente? Porque a gente é imperfeito ainda. E a gente precisa ter esse cuidado. Porque nós ainda não estamos totalmente livres dessas imperfeições. Nós estamos em busca disso. Estamos caminhando, estamos. Nós estamos numa sexta-feira à noite, graças a Deus, numa casa espírita lotada. É lindo de se ver. Me desculpe o pessoal que está em pé, mas eu acho até bonito, porque não tem lugar nem para todo mundo sentar. Né? Quem está em pé deve estar olhando para mim pensando, né? Mas, gente, por quê? Porque nós estamos aqui em busca de evolução e de crescimento. E a gente está em busca de evolução e crescimento dentro de uma doutrina que é extremamente elucidativa, mas extremamente dura. A doutrina espírita, ela nos consola. A gente saber que tudo é temporário e nada é gratuito, nada é fruto de uma injustiça divina. Mas ela também nos afirma que tudo depende de nós. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, meus irmãos, que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude, que a gente possa cada dia mais crescer, evoluir, continuar com Jesus como nosso leme, como nosso farol. Obrigado, gente.